Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo Bisinoto, vou trabalhar com vocês esse semestre a disciplina de Introdução à Administração, no curso de Ciências Contábeis, e essa aqui seria, na verdade, é a primeira aula EAD da disciplina, tá? Só para fazer uma apresentação ali de maneira global, para que vocês entendam o que será trabalhado nela ao longo do semestre. Então, inicialmente, eu gostaria de me apresentar, né? Eu tenho a graduação em administração de pequenas e médias empresas, tenho a graduação também em ciências contábeis, inclusive por esse curso que vocês estão fazendo, tenho especialização em gestão pública e gestão e docência no ensino superior, mestrado em administração pública e atualmente eu estou cursando, né, o doutorado em ciências ambientais pela própria Unemat. Já atuei como coordenador do curso de administração pública pela UAB de 2012 a 2016, já fui diretor administrativo do campus de Castro de 2010 a 2013, já fui pró-reitor de administração na Unemat nos anos de 2017 e 2018, e também já atuei na gestão de formação diferenciada da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação nos anos de 2019 até 2022. Atualmente eu coordeno o curso de administração no Núcleo Pedagógico de Paranatinga e estou na direção da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual, Fundação FAESP, que é a fundação de apoio que apoia os projetos de ensino, pesquisa e extensão da Unemat. Então, a nossa disciplina, ou todas as disciplinas, na verdade, ela tem um negócio chamado ementa, tá? Que é um conteúdo geral dela, e temos também os objetivos, cada disciplina tem lá o seu objetivo. Então, como ementa, como conteúdo geral, o que a gente vai ver? Nós vamos estudar a administração e as organizações, administração como arte, ideologia, ciência e costume moral, administração no seu contexto, então falar um pouquinho de empresa pública, empresa privada e terceiro setor. Vamos falar também do papel, funções e habilidades do administrador, algumas etapas do processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle, e vamos falar também sobre uma breve introdução aos modelos gerenciais básicos, então administração científica, clássica, relações humanas, teoria comportamental, administração sistêmica e teoria da burocracia, tá? É o que a gente vai ver de maneira geral. Como objetivo, eu pretendo transmitir para vocês uma visão holística sobre o que é o planejamento e o que é a administração, contextualizando isso à atividade administrativa dentro de um cenário econômico, né, dentro da atividade econômica que ela desempenha. E eu pretendo também possibilitar a vocês a utilização, por meio da aplicação de algumas ferramentas de gestão, de alguns recursos que as empresas aderem para as organizações. Tá? Então, é uma disciplina que não é específica da contabilidade, mas ela é complementar à questão da contabilidade. Tá? Então, nós temos o conteúdo dividido em 6 unidades. Tá? Essas unidades, elas têm de 1 até 4 aulas por unidade. Tá? O que muda essa unidade é o conjunto macro de conhecimento, e a aula seria uma fragmentação para chegar nesse conteúdo dessa unidade. Então, nas unidades 1 e 2, a gente vai falar sobre administração e as organizações, onde eu faço aqui a apresentação da disciplina, como unidade 1, né? E na sequência vem a unidade 2, dividindo administração e as organizações, e falando sobre as organizações instrumentais e não instrumentais. Na unidade 3, eu falo sobre como que a administração é vista como arte, como ela é colocada como ideologia, quando ela pode ser ciência, quando ela é um costume moral. E vou falar um pouquinho também dos papéis, das funções e habilidades do administrador, tá? Então, na unidade 4, eu falo também, continuo, né, sobre as funções e habilidades do administrador, e falo também sobre empresa privada, poder público e terceiro setor. Já na unidade 5, eu vou falar sobre as estruturas organizacionais, então vou falar sobre a questão da centralização, descentralização, órgãos de linha, órgãos de staff, como é que funciona, né, o processo administrativo, planejamento, organização, direção e controle. E na última unidade é onde eu falo sobre os modelos gerenciais básicos, então sobre a abordagem clássica,
que divide entre teoria clássica e científica, abordagem humanística, abordagem sistêmica e abordagem burocrática. Tá? Então, esse é todo o conteúdo que a gente vai ver ao longo do semestre. Tá? Quanto às atividades avaliativas, tá? Nós teremos 3 atividades avaliativas. Então, a primeira, ela vai ser um questionário no sistema, no SIGA-A, tá? A segunda, ela vai ser uma prova presencial individual. E a terceira, a gente vai fazer ou seminários ou um jogo. Daí eu vou explicar os dois e vocês que vão decidir por meio de uma enquete que eu vou fazer com a sala, tá? A decisão da terceira atividade é de vocês. Lembrando que a atividade 1 é individual, a 1 e a 2, e a 3, ela será em grupo, tá? Então, o grupo provavelmente formado por vocês, tá? Então, sobre a frequência, né, as aulas ocorrerão nas segundas-feiras, sendo das 19 às 22 horas. Esse horário das 22 eu quero combinar com vocês, porque são 3 aulas, mas no período noturno as aulas são de 50 minutos, e, portanto, são 18 semanas de aulas, se a gente ficar com aula de 50 minutos. A minha proposta, que eu quero votar em sala também com vocês, é que a gente faça hora-aula de 1 hora, que a gente vá das 19 às 22, porém a gente conclua em 15 semanas, e não em 22, em 18, perdão, como inicialmente está previsto. Tá? Isso a gente vai discutir em sala e vamos fazer uma enquete sobre isso também. Tá? A frequência ela é obrigatória em sala, a partir da matrícula de vocês, e precisa corresponder a pelo menos 75% de presença. Então, a cada 4 dias de aula, pelo menos 3 vocês têm que participar. Não adianta ter nota e não ter a frequência, porque senão é reprovado por frequência, mesmo tendo nota para aprovação. Tá? E a chamada ela pode ser feita a qualquer tempo dentro do horário de aula, né? Então, das 19 às 22. Tem dia que eu posso fazer no começo, tem dia que eu posso fazer no final, tá? Mas sempre vai ter chamada todo dia, tá? Detalhando um pouquinho as atividades, né? O questionário 1, ele ficará disponível aproximadamente de 25 a 31 de março, tá? Serão 3 tentativas por aluno. Vai prevalecer a nota da maior das 3 tentativas. Quando eu falo 3, não significa que obrigatoriamente são 3, é até 3, tá? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3. Dentre essas 3, a que for a maior nota é a que vai prevalecer. São 10 questões por tentativas, que geralmente não são as mesmas, tá? E são os conteúdos das unidades 2 e 3, porque o 1 é de apresentação, tá? Na atividade 2, que é prova, ela vai ser aplicada aproximadamente dia 28 de abril, tá? Eu coloco aproximadamente porque, sim, pode ser que a gente tenha algum problema com alguma aula, atrase, algum feriado, alguém venha a falecer, né? Então, aproximadamente está nessa data de 28 de abril. Ela será individual, são 10 questões objetivas, com o conteúdo das unidades 4 e 5, tá? Já a atividade 3, ela vai ser ou um conjunto de seminários, tá, sobre alguns casos que envolvam os assuntos da administração, que é com base nesse livro aqui, tá? Tem casos sobre a Magazine Luiza, Mercado Livre, iFood, Nubank, Best Buy e a Domino's Pizza, tá? Entre outros. Tem mais um aqui que eu esqueci de falar. E eu vou detalhar isso em sala depois também, tá? Pode ser isso ou pode ser o jogo, tá? Essa decisão a gente vai tomar um pouquinho mais para frente, depois que a gente fizer a atividade 2, mas eu quero que vocês já vão pensando, né, em que vocês preferem fazer, tá? Essa atividade vai ser em grupo, independente se for jogo ou seminário, e podem ser, como eu falei, esse estudo de caso que envolva alguns problemas da administração, ou o conteúdo da unidade 6, e talvez mais alguns ali do semestre, se for no caso do jogo, tá? Então, a única mudança que talvez tenha seja essa. E aí vocês que vão decidir, por a maioria, né, democracia, a maioria for escolher, é o que ficar, é o que for escolhido, é o que será decidido como atividade avaliativa, tá? Quanto ao atendimento, ele pode ser feito pelo SIGA-A, e-mail ou WhatsApp, preferencialmente no período matutino ou após as aulas, tá? Pelo WhatsApp, eu só peço a questão do horário, né, para não mandar mensagem muito tarde, também evitar, não que seja proibido, mas evitar o final de semana, tá? E
eu peço para que sempre vocês utilizem o e-mail institucional que vocês receberam da Unemat para essa comunicação, tá? A questão também do atendimento, né, pode ser para tirar dúvida de alguma aula, pode ser para perguntar sobre alguma atividade, né, ou alguma notícia, algo que vocês viram que tem a ver com a nossa aula, que vocês queiram trazer também para discussão, tá? Opa, travou aqui. Aqui. E aí eu concluo, então, com essa nossa primeira aula gravada, né, algumas dicas para vocês. Então, primeiro, para que vocês organizem as aulas e atividades, não só dessa nossa disciplina, mas com as outras, por meio de um calendário ou um checklist, né? Então, marcando as datas de prova, as datas de atividade, para vocês não deixarem acumular e não se perder, tá? Vocês vão precisar fazer um tipo de contrato, né? Lembrando lá de Jean-Jacques Rousseau, teoria contratualista, com a sua família e com o trabalho de vocês. Então, vocês vão ter que dedicar um tempo para a família, vão ter que dedicar um tempo para o trabalho e também vão ter que dedicar um tempo para o estudo. Então, separem qual é o horário de cada um para que eles não se misturem e para que você não faça também mais de um e menos de outro. Tá? Não deixem para a última hora. A lei de Murphy, né, ela diz que se algo tiver que dar errado, pode dar errado. Então, assim, não deixem para a última hora. Se o prazo é 5 dias, procure fazer no primeiro. Se não deu, faça no segundo. Mas não é porque o prazo é dia 31 que você tem que deixar para fazer a primeira tentativa dia 31, tá? O sistema pode estar fora, a internet da cidade pode cair, seu cachorro pode ficar doente, alguém da família pode ficar doente, você pode ficar doente, então não queremos e não deixe para a última hora, eu raramente prorrogo o prazo, tá? Na dúvida, perguntem, tá? Então não tenham medo de, entre aspas, pergunta boba, pergunta, né, ruim, né? Não existe isso. Se tem dúvida, eu prefiro que pergunte, tá? Porque não necessariamente o que está claro para mim pode estar claro para vocês. Então, sempre perguntem, não tenham vergonha ou medo de perguntar, tá? Organizem sempre os materiais de vocês e busquem fontes complementares de conhecimento. Então, não confie em uma única fonte de informação, né? O WhatsApp é para comunicação rápida, mas o WhatsApp não deve ser utilizado como fonte de informação, tá? Até porque a gente tem muita fake news, muita coisa falsa esparramada por aí. Não leiam um só site, não assistam só um programa de TV ou uma única emissora, tá? Então, diversifiquem o portfólio de conteúdo e conhecimento de vocês. Dividam para as aulas ao vivo, né, dividam as aulas, quando passar de uma hora ali, mais ou menos a cada 15, 20 minutos, né, e quando vocês tiverem aula ao vivo, tentem fazer pausas a cada uma hora, mais ou menos, para absorver um pouco desse conteúdo, tá? A nossa metodologia EAD é sempre trabalhar com o mesmo conteúdo em sala, né, que eu trabalho geralmente em 3 horas, eu tento fazer essas aulas em 1 hora e 10, mais ou menos ali, tá? Ah, professor, eu perdi sua aula da segunda-feira. Vai ter uma aula EAD que vai trazer o mesmo conteúdo, talvez mais objetivo, talvez com um pouco menos de exemplo, do que eu estarei trazendo em sala de aula de forma presencial. Tá? Também eu peço para que vocês se organizem de maneira a priorizar uma coisa de cada vez. Então, faça uma lista do que você tem que fazer, depois reordene essa lista por ordem de prioridade, né? E aí você vai fazendo uma a uma. Assim você tende a ser muito mais eficiente e muito mais ágil com as suas coisas, tá? Fique sempre atento ao SIGA e ao e-mail institucional, né? O contato pelo WhatsApp é apenas para recado rápido. Então, toda comunicação formal que é considerada verdadeira é por e-mail ou WhatsApp, tá? Grupos de WhatsApp, assim, é só realmente com um recado rápido, ou às vezes para replicar o que está postado no SIGA, tá? E o que eu peço sempre é o bom senso para sanar as dúvidas, né? Então, não que não possa, às vezes, à noite ou final de semana, mas vamos evitar, né? Porque às vezes está dormindo, tem bebê pequeno, então às vezes o bip do celular pode acordar, né? À noite eu costumo colocar o celular com toque, o que eu não faço de dia, por conta da minha mãe ou de alguém que precisa ligar, falar comigo. Então, né, peço para preferencialmente evitar isso, tá? Mas se não tiver como, pode acessar sem problema nenhum, tá? Então é isso, tá? Eu vou desejar um bom semestre para a gente, me colocar à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês e espero conseguir passar o conhecimento para a formação de vocês para o curso de Ciências Contábeis. Então, um abraço e até a nossa aula presencial. Tchau, tchau.